Olá! Nesse vídeo nós realizaremos cálculos sobre a vacinação contra o Covid no Brasil. Mas antes de começarmos, gostaríamos de destacar o seguinte: não terá aqui nenhuma posição política ou ideológica a ser defendida. O objetivo será apenas apresentar os cálculos sobre a vacinação com fontes confiáveis para apresentar esses cálculos, para que cada um de nós tire as suas próprias conclusões. O nosso vídeo vai tentar responder as seguintes perguntas: quantos brasileiros precisam ser vacinados para se obter a imunização no país? Quantas doses se precisariam? Qual o custo delas? E quando terminaria essa vacinação? E no segundo tópico, podemos usar o Covid como vacina, ou seja, deixar a doença correr normalmente na população, até chegarmos à imunidade coletiva ou a famosa imunidade de rebanho? E para responder essas perguntas, vamos usar as seguintes fontes confiáveis. Primeiro, a população do Brasil, site do IBGE, está aí o grande número, dado do dia 28 de dezembro. O Plano Nacional de Vacinação, que saiu agora no dia 16 de dezembro de 2020, e que fala lá claramente no item 3.4 que para se obter a imunização, vai se precisar vacinar pelo menos 70% da população. E é um interessante dado logo em seguida, dependendo da efetividade da vacina. Isso também vai ser um dado que nós vamos usar. E aqui, no dado do Worldometer, que trabalha com fontes da OMS, teremos a relação entre casos e mortes no Brasil, que atualmente está em 2,55% dos infectados no Brasil morrem. É um número importante também. Temos também essa tabela da OMS com as 6 principais vacinas desenvolvidas no mundo na fase 3. Algumas delas já estão sendo até aplicadas em países no mundo. E alguns dados importantes dela, como o preço e a eficácia, principalmente nós vamos utilizar para os nossos cálculos. E por fim, esse dado do custo da Coronavac, que não está naquela tabela anterior, estava faltando esse dado. Nós conseguimos uma fonte informando que será em torno de $10,30, o que dá mais ou menos R$ 52 a dose da vacina. E com os dados obtidos, vamos para a fórmula geral para calcular a quantidade de pessoas a ser vacinada. Vamos trabalhar a fórmula em duas partes. Do lado direito, vamos ter o que se quer, ou seja, aonde nós vamos chegar. E do lado esquerdo, como nós vamos chegar nesse objetivo. Lá do lado direito, temos como dado a população do Brasil, que foi apresentada, dos quase 213 milhões de pessoas. A imunidade coletiva, que sai do Plano Nacional de Vacinação, 70%. Lá na esquerda, o como, que vai dar a quantidade de pessoas que precisam ser vacinadas. E, claro, que vai depender da eficácia da vacina, que, claro, evidentemente, depende da vacina que nós vamos estar calculando. Então, nós vamos trabalhar essa fórmula, ou esses dados, em função de cada vacina. E a fórmula será a seguinte: a população a ser vacinada, multiplicada pela eficácia dessa vacina, vai ser uma percentagem, tem que ser maior ou igual, claro, à população brasileira vezes a imunidade coletiva que está no Plano Nacional de Vacinação. Ou seja, nós vamos ter que vacinar do lado esquerdo uma quantidade de pessoas que atendem do lado direito, que é o que se quer, ou seja, a imunidade coletiva. Essa vai ser a fórmula principal com a qual nós trabalharemos. E com esta fórmula, que vai estar mais em destaque aqui, existe um detalhe que já podemos tirar de conclusão desta fórmula. Notem que se eu passar para a direita, coisa de básica do ensino fundamental, nós vamos ver que a imunidade coletiva dividido pela eficácia da vacina
vezes a população vai ser igual à população a ser vacinada. Mas existe uma conclusão interessante. Notem que a imunidade coletiva não é de 70%, ou seja, lá no Plano Nacional de Vacinação não estava pedindo 70%? Pois bem, na população a ser vacinada do lado esquerdo, não pode ser maior que a própria população do Brasil. Então existe um limite para que esse cálculo seja efetivado. Não podemos ter mais gente sendo vacinada do que a população que existe. Ou melhor dizendo, nós vamos dizer que uma vacina X, essa divisão entre a imunidade coletiva e a eficácia da vacina, não pode ser maior do que 1. Ou seja, obrigatoriamente, a eficácia da vacina tem que ser no mínimo 70%. Porque se ela for abaixo de 70%, essa divisão da imunidade coletiva sobre a eficácia da vacina, ela vai ser maior do que 1. E se nós multiplicarmos esse fator maior do que 1 pela população, vai dar uma população ser vacinada maior do que a população do Brasil, o que é impossível. Então, no mínimo, se nós respeitarmos o Plano Nacional de Vacinação, a eficácia da vacina não pode ser menor do que 70%. Não é interessante isso? É uma dedução numérica simples. Ou seja, menos de 70% tem que descartar. É claro que existem vacinas de eficácia inferior, mas e que é considerada normal, que se aceita até 50%, etc. Mas ela não vai dar a imunidade que está no Plano Nacional de Vacinação. Aí teria que ser feita uma outra discussão sobre o que se quer. Pode-se querer outras coisas da vacinação, mas com uma percentagem menor que 70% não se atinge a imunização, conforme o próprio documento que nós estamos falando reiteradamente. Agora vamos trabalhar esta mesma fórmula para as vacinas que nós apresentamos naquela tabela da OMS, começando pela famosa Pfizer. Notemos que a população é uma constante, não vai mudar para nosso cálculo, bem como a imunidade coletiva do Plano Nacional de Vacinação. Os dois da direita não vão mudar. Mas a eficácia da vacina, neste caso, da Pfizer, 95%. E com esses três dados claros, definitivos, vamos fazer as contas. Primeiro, a população a ser vacinada, que é uma conta simples, com base no que nós temos, vai dar quase 157 milhões de pessoas que precisam ser vacinadas no Brasil. 2 doses delas, a maioria delas, o caso da Pfizer pede 2 doses, vai dar 313 milhões e mais um pouquinho de doses a serem realizadas no Brasil. A um custo de R$ 106 por dose, nós teremos 33 bilhões de reais só com a vacina da Pfizer para atingir a imunização. E se nós pedirmos 6 meses de vacinação com a Pfizer, algo razoável para ser como expectativa, isso dará num total de 1.742.190 brasileiros sendo vacinados por dia ininterruptamente, sábado, domingo, feriado, etc., para que a gente atinja, após os 6 meses, a imunização coletiva com a vacina da Pfizer. Usando esse mesmo raciocínio, vamos direto para a vacina da Oxford, cuja eficácia está em 90%. Já temos ótimas notícias que essa vacina, inclusive que está sendo pesquisada também no Brasil, tem uma eficácia até próximo de 100%. Então, Deus nos ouça, mas está por aí. Mas vamos pegar o oficial que está no MS agora, que é 90%. Bom, com a fórmula que a gente já apresentou, teremos 165 milhões e um pouquinho para serem vacinados, em 2 doses 331 milhões, que dará um custo de 7,28 bilhões de reais em 6 meses de vacinação, 1.838.000, quase 839 mil brasileiros por dia sendo vacinados. Não se preocupe em guardar esses dados, pois no final vamos fazer uma condensação das informações principais num gráfico para a gente visualizar melhor. Vamos em frente.
No caso da Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em São Paulo, cuja eficácia não se sabe ainda, estão falando que até abaixo de 70%, mas nós já discutimos isso, abaixo de 70% não vai ser imunização, vai ser outra coisa. Vamos considerar que seja no mínimo 70%, parece que na Turquia chegou a 92%, mas vamos considerar que seja aqui no Brasil, pela pesquisa, o mínimo minimorum, ou seja, 70%. Nós teremos, dadas as contas, a mesma quantidade de pessoas da população do Brasil sendo vacinadas. Isso já vai dar um problema, porque, olha só, 212 milhões de pessoas, quase 213, sendo vacinadas. Ou seja, vai dar coisa aí. Vamos lá, vamos calcular as doses, o dobro da população brasileira, um custo de 22 bilhões, 6 meses de vacinação são 2.364.000 brasileiros dia durante 6 meses sendo vacinados. E é uma coisa que nós vamos insistir, seria como se tivéssemos que vacinar todo mundo. Ou seja, 70% já vai ser puxado, pegar todo cristão que existe no país e vaciná-lo. É um índice bem considerável. Mas está aí, teoricamente, em termos numéricos, é possível. A vacina da Moderna, ela tem uma eficácia parecida com a da Pfizer, 94,5%, quase 95%. Então, os números da quantidade a ser vacinada, a quantidade de doses quase se repetem. O custo ela é um pouco mais cara, o que dá uns 63 bilhões de reais. E a quantidade próxima da Pfizer, claro, 1.751.000 pessoas vacinadas por dia. Já a vacina Sputnik russa, que tem equivalentes de eficácia do nível da Pfizer e da Moderna, vai dar uma quantidade de vacinação obviamente igual, né, a das duas outras vacinas que comentamos, o custo quase a metade, quase 17 bilhões de reais de custo, e um tempo de vacinação próximo também, 6 meses, dando 1.742.000, que seria o mesmo ritmo que já calculamos para a Moderna e para a Pfizer. E com os dados dessas vacinas, temos este gráfico conjugado, onde nós colocamos o preço em bilhões, o custo total em bilhões de reais, nessa barra em azul, e na barra em bege escuro, a quantidade de pessoas que precisam ser vacinadas em milhões de brasileiros. E, claro, uma barra, nós fizemos essa linha ali, existe uma barra limite de realidade, pois a quantidade de pessoas a ser vacinadas não pode ser maior que a quantidade de brasileiros. No nosso caso, o 212,8 bilhões de pessoas. Então, fica aí claro que a Coronavac, como nós comentamos, a percentagem foi especulada de 70%, ainda não se sabe até o momento. É possível que em breve nós tenhamos essa conclusão, mas fica esse dado aí para a gente avaliar. Abaixo de 70%, repetimos, não se atinge a imunização no Brasil, e a nossa expectativa pode ser outra, mas a imunização, teoricamente, nós não conseguiremos. E para atender ao nosso último tópico, vamos responder a pergunta: Covid é uma vacina? Deixar a pandemia se espalhar no Brasil imuniza os brasileiros? Bem, vamos tratá-la como uma vacina no primeiro momento, ou seja, o próprio Covid é a vacina, e cuja eficácia será de 100%. Quem pegar Covid está imunizado quanto uma segunda onda ou um ataque de Covid eventualmente. O que parece que não é verdade, já houve reincidência, mas vamos considerar que seja verdade. Dado isso, teríamos uma população a ser vacinada, exatamente 70% da população. Ou seja, bastou pegar Covid, está imunizado, ou seja, se chegar a 70% da população com Covid, nós teremos uma imunização completa da nossa população.
Mas fica a seguinte pergunta: quando nós chegaríamos a essa imunização e quais seriam as consequências de se chegar lá? Para isso, vamos trabalhar com um gráfico, primeiro para tratar o quando chegaríamos nisso, considerando a Covid como a própria vacinação. O gráfico que estamos apresentando, que é da fonte da OMS, Worldometers, mostra aí a evolução da contaminação de Covid no Brasil de julho a 28 de dezembro de 2020. E se nós notarmos, ela é praticamente uma reta. Ora, se considerarmos essa reta uma evolução, ou seja, ela vai continuar assim, isso é uma tendência que em princípio pode não ser verdade, mas a tendência indica que ela é uma reta progressiva, ela terá que responder como reta à equação tradicional da reta, ax mais b igual a y, básico aí do nosso ensino fundamental, onde no eixo das abscissas, no eixo x, teremos as datas, onde está ocorrendo os casos, e no eixo y das ordenadas teremos a quantidade de pessoas contaminadas. Fazendo cálculos que nós não vamos entrar em detalhes, é o básico aí do ensino fundamental, teremos a constante A, 3,2 vezes 10 a 4, a constante B, menos 1,4 vezes 10 a 9, e o que nós estamos querendo achar aqui é o x da questão, que é quando será contaminado. O y, neste caso, são os 70% da população nossa sendo contaminada, ou seja, o gráfico lá em cima, né, 148 milhões sendo contaminados. No ritmo atual, o x, que seria quando chegaríamos aos 148 milhões, vai dar 18 de novembro de 2032. No ritmo atual de contaminação, só em 2032 é que nós atingiremos a contaminação de pessoas, ou vacinação, entre aspas, total da nossa população no presente ritmo. Então, nossa resposta ao quando é 18 de novembro de 2032. Ou seja, esperando que o Covid seja a própria vacina. O programa de vacinação, entre aspas, Covid, levaria aí uma referência de mais de uma década. Agora ainda tem outra pergunta. As consequências, quais seriam elas? Para tanto, vamos utilizar os dados que apresentamos do Worldometer, que utiliza os dados do OMS, onde a relação entre casos no Brasil e mortes está hoje, 28 de dezembro de 2020, como referência, em 2,55%. Ou seja, numa quantidade de infectados, 2,55% deles morrem. Ou seja, no nosso caso, dos 70% da população brasileira, que dá quase 149 milhões de brasileiros, 2,55 deles morreriam na estatística atual, o que daria um total de quase 3 milhões e 800 mil mortos. Então, na fórmula das consequências, nós teríamos, estatisticamente, considerando o ritmo atual, repito, pode melhorar ou pode piorar, não sabemos, mas com base nos dados disponíveis, deixando o Covid ser a única vacina ou a vacina, teríamos uma consequência, vamos dizer, um horrível, um calamitoso efeito colateral de quase 4 milhões de mortes. E com isso terminamos os nossos cálculos básicos sobre a vacinação contra o Covid no Brasil. Muito obrigado. Até a próxima.